O Maurício Vogue, ele era bebê, ele dormia dentro, tinha aquelas malas grandes e as roupas ficavam lá, e ele dormia, eu botava ele deitadinha dentro da mala, claro, não fechava a Que mala. lindo. E uma vez, eu me lembro que eu entrei em cena e eu ficava cuidando lá de cena. Alguém foi lá e fechou a mala. Olha o meu desespero. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu saio de cena? Eu não me lembro o que eu fiz. Eu sei que eu fiquei desesperada, mas eu sei que eu Meu consegui Deus. sair de cena. Falei, dá licença, que eu vou lá pegar não sei o quê. Fui lá, abri a mala e voltei correndo. Olá, tudo bem? Eu sou Camila Martins, sou atriz, arte educadora e mãe. E está no ar mais um programa Pulga Atrás da Orelha especial Mães em Cena. Nessa série de episódios, nós convidamos algumas mães artistas da nossa cidade para um bate-papo sobre maternidade e produção cultural. Papo para bater sobre isso é o que não falta. Inclusive, a gente precisa falar como a gente produz, como a gente cria, como lidamos com tudo isso e como isso afeta a forma da gente corporificar as nossas obras. Hoje, a minha convidada é a Regina Vogue. Ela que é mãe do Maurício e do Adriano, atriz, produtora, já foi toureira, engolidora de fogo, dançarina, mãe solteira, mãe de pet, empreendedora com mais de 50 anos de carreira artística e curitibana por opção. Regina, muito obrigada por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vinda. É uma honra para mim te receber aqui nesse programa e estou muito feliz. Obrigada, querida. Eu que agradeço do fundo do coração, né? Diante de uma pandemia, a gente encontrar recursos para que a gente se mantenha na mídia, né? Isso é importante. Sim. Regina, para a gente começar a nossa entrevista, eu não poderia começar falando sobre a sua relação de maternidade e produção cultural sem antes falar um pouquinho aí sobre a sua história. E aí, dentro do seu livro, você fala muito, né, sobre esse começo de carreira como atriz no circo-teatro ou teatro de pavilhão. Você poderia falar para a gente, explicar para a gente o que é o circo-teatro, Regina? Nossa, é um prazer falar sobre da onde eu vim, onde é a minha formação teatral, né? Que eu aprendi muito, o teatro meu, eu aprendi na prática, sabe? Eu acho que hoje está muito mais fácil, hoje tem outras tecnologias, professores dali, professores disso, daquilo, e a gente não, a gente aprendeu num lugar só, você aprendia a ser até cenotécnico, você aprendia a varrer o teatro, tudo, sabe? Porque eu acho assim que o artista, ele tem que aprender tudo, ele tem que saber tudo do teatro, sabe? Que se um dia faltar alguém lá para fazer tal coisa, eu sei fazer, vai lá e faz, coloca um som, Então, eu aprendi, a minha formação teatral foi exatamente isso, aprendendo de tudo, sabe? E eu fugi de casa, todo mundo já sabe um pouco dessa história, mas eu não me canso de falar, e se tivesse que fugir de novo, eu fugiria, sabe? Porque pela paixão que eu tenho pelo que eu faço, que é o teatro. O teatro, para mim, é minha alma. Eu sempre costumo falar, a arte é minha vida e o teatro é minha casa. Hoje, se alguém pergunta para mim, o que o ator precisa para ser ator? Tem que ser exibido. Se o ator for aquele que tem medo de se expor, tem que ser ridículo às vezes, para depois, digamos, se você está ensaiando uma peça, seja ridículo quando estiver ensaiando. Depois o diretor limpa. Quando eu quis ser atriz, eu falei, eu quero ser atriz. Mas como começar, onde começar, eu não tinha chance. E naquela época, era muito difícil ser artista. Era ser mulher da vida. Uma mulher que fosse atriz, era muito mal falada, digamos assim, né? Era como se fosse assim, o fim do mundo, né? E aí, eu fugi com o circo. Sabe? Peguei a minha mala, primeiro eu fui falar com eles, estavam na cidade onde eu morava, né, em Porto Alegre, cheguei no circo e perguntei, é verdade que vocês roubam crianças?
leva embora? Que ótimo. Ele falou, não, nós não fazemos isso. A gente leva se a pessoa quiser. Eu não sou mais uma criança, eu tenho 16 anos, eu falei, mas eu gostaria de ir embora com vocês. E era um cirquinho bem simples, era força capilar, era um trapézio muito simples, era contorcionismo, era número de fogo. E esses números eu aprendi lá. Fazia o número de fogo, força capilar, pátina de mágico, e era assim. E ficava na prancha para o atirador de facas. Então era esse circo que eu fugi. Foi aí que eu aprendi a ser atriz, sabe? Só que depois, no decorrer da minha vida, eu fui vendo outras coisas. Aí uma vez estava em Florianópolis com um circo e tinha um teatro lá. Aí era o tal do Circo Teatro Pavilhão. E eu fui assistir uma peça. O nome da peça era Os Dois Sargentos. Aí eu fui ver. Nossa, eu chorei tanto na peça. Era linda, a história era linda, maravilhosa. Não deu outra. Terminou o espetáculo, eu pensei comigo, eu quero ser atriz. Aí já eu nem pensava, artista parecia que não era mais. Então, olha a bobinha aqui, né? Aí eu falei, eu quero ser atriz, como que eu vou fazer? Aí eu perguntei para alguém, escuta, eu quero ser atriz. Vai falar com o rapaz lá na bilheteria. Aí eu fui falar com o rapaz da bilheteria, que era o dono, que estava lá ainda. Eu falei, moço, eu queria ser atriz. Como é que eu faço para ser atriz assim? Eu acabei de ver a peça de vocês, adorei, amei. Aí ele, mas você é atriz? Você já trabalhou? Você trabalha em teatro? Não, eu trabalho no circo. Eu falei, mas aqui não é circo, aqui é teatro. É circo, teatro, pavilhão. Circo só por causa da lona, mas é teatro, tem palco italiano, não sei o quê. Falou. Eu falei, beleza, então, você sabe? Não, mas me ensina que eu aprendo. Então eu carrego isso para minha vida. Me ensina que eu aprendo. Que o ator, ele não pode parar, sabe? E não achar que está pronto. Nunca ninguém está pronto. Acho que a gente tem que estar sempre aprendendo e aprendendo com o outro, sabe? Então, tem muita gente ainda que mantém essa tradição e que só sabe fazer o Circo Teatro Pavilhão, essa coisa verdadeira. E outra coisa, no Circo Teatro Pavilhão, depois do espetáculo, havia o show. Tinha um show lindo, maravilhoso, que é uma das coisas que eu participava também. Aí eu era bailarina, mas aquela bailarina bem coquete, né? De maiô, tinha umas pernas bonitas, né? E aí era hora do show. Tinha bateria, tinha tudo, era um show maravilhoso. E que aí tinha o palhaço também. Então, no Circo Teatro Pavilhão, depois tinha o show com o palhaço, que tinha aquelas piadas bem circense, né? As piadas inocentes, né? Aquelas coisas bacanas, assim. Então, as esquetes, né? Esquetes, isso aí, Uriel, você tá ligada. Né? Esquetes. Exatamente, os esquetes. Eu tenho muita saudade dessa unificação, dessa união do Circo Teatro Pavilhão. Era uma família. Regina, você foi mãe com 22 anos. Isso. E você estava no circo de Pavilhão. Isso, nessa sua fase. E como foi isso? Como foi estar grávida com 22 anos, embaixo da lona, viajando? Então, bem difícil, né, menina? Você sabe que eu sou mãe solo, né? É mais chique falar mãe solo do que solteira. E aí, então, é aquela coisa, né? A vida, a gente comete loucuras. Talvez uma das loucuras minhas é ser mãe solo, né? Que, tipo assim, quero um filho, aconteceu por acaso e ponto. Afinal, a gente é jovem, né? E acontece, né? E aí, quando aconteceu, claro, abracei unhas e dentes, que nem uma lioa, né? É meu filho. E aí, até então, eu não tinha medo de nada. E a partir do momento que eu fiquei grávida, passei a ter medo de tudo, porque sabia que tinha uma outra responsabilidade na minha vida. Que eu tinha um filho para criar, né? Digamos, depois eu tive mais um e uma consequência, né? Então, eu digo assim, que a produção não foi independente, mas a criação foi independente. Aí, com muito orgulho que eu falo, sabe?
Foi difícil, sim, mas o que me favoreceu? O Circo Teatro Pavilhão favoreceu aí, porque o meu filho estava do meu lado. Sabe, ele não era, eu não precisava, digamos assim, era ali, eu levava ele pro teatro, ele estava lá comigo, ele dormia, o Maurício Vogue, ele era bebê, ele dormia dentro, tinha aquelas malas grandes e as roupas ficavam lá, e ele dormia, eu botava ele deitadinha dentro da mala, claro, não fechava a mala. E uma vez, eu me lembro que eu entrei em cena e eu ficava cuidando lá de cena, alguém foi lá e fechou a mala, olha o meu desespero. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu saio de cena? Eu não me lembro o que eu fiz, eu sei que eu fiquei desesperada, mas eu sei que eu consegui sair de cena. Falei, dá licença, que eu vou lá pegar não sei o quê. Fui lá, abri a mala e voltei correndo. Obrigada. Sabe? Eu dava jeitinho pra tudo. Nossa, era um desespero. Então, ele estava sempre junto comigo, sabe? Meus filhos, eu queria eles na minha barra da minha saia, sabe? Assim, num bom sentido, né? E daí, quando eu resolvi sair do Circo Teatro Pavilhão, foi quando eu resolvi voltar para minha família, que eu tive um problema de saúde, que eu tive bócio, né? Tiroide, né? Aquelas coisas bem grandes. Eu não podia mais nem a representar, tinha que usar cacharel, aquelas coisas. Eu resolvi procurar a família de volta, foi quando eles daí me auxiliaram, operei, fiquei ótima, fiquei uns tempos morando com eles e tudo. E fiquei um tempão morando com a família. Só que depois eu falei, poxa, mas minha vida é o teatro, o que eu faço, o que eu vou fazer? Aí resolvi, em 81, voltar para vir a Curitiba. Falei, agora chega de zanzar para lá e para cá. Agora eu quero criar meus filhos, terminar de criar meus filhos, que eles sejam alguém, porque eu acho que como eu aprendi, eu também queria ensinar eles como que é viver. A gente tem que fazer pela gente. A gente não tem que dar mastigado tudo para as pessoas, né? A pessoa tem que ir à luta também. E assim os filhos da gente também. A gente tem que mostrar o caminho das pedras, né? E dialogar com os filhos, sabe? E essa coisa eu tenho com meus filhos do diálogo, né? Tipo assim, filho, sempre falava, quando acontecer alguma coisa com você de ruim, eu não quero ser a última a saber, eu quero ser a primeira. Não é a tua mãe, é a tua amiga. Eu quero que você conte para tua amiga o que está acontecendo com você. Aí a tua mãe vai resolver, né? Então, a gente sempre teve essa coisa, essa afinação, esse diálogo. Tanto que até hoje ele me chama, às vezes, não me chama de mãe, né? Chama de Regina. Mas importantíssima essa relação, né? Se todos os filhos pudessem contar nesse lugar de confiança com as mães, né? Acho que a gente teria um mundo muito melhor. Nossa, seria maravilhoso não ter medo de contar pra mãe, né? Burrada todo mundo faz, gente. Eu acho que ninguém é perfeito. Eu mesma, a minha juventude não foi fácil. Eu fiz cada coisa, claro que eu não vou falar. Mas eu aprontei bastante, pode acreditar. É uma fase importante aprontar também, né? Faz parte, cara. Hoje em dia eu fico lembrando, meu Deus, que doideira. Por isso que quando eu fico sabendo alguma coisa de jovens, eu falei, eu já fiz pior. E tô aqui, ó, bem linda. Fui barman no tempo do Trem Azul. Se alguém lembrar do Trem Azul, eu fui barman. Fui faxineira no Teatro da Classe também, o teatro que era do Menghini, que tinha um boteco. Fui bilheteira lá também, fui barman lá também, sabe? Fui garçonete. Então, eu fiz de tudo um pouco quando eu cheguei em Curitiba para sobreviver aqui, para viver. Que daí, quando eu vim para Curitiba com eles, assim, para mim era mais responsabilidade ainda, porque eles estavam adolescentes, né? Já estavam crescendo. E a criança, quando é criança, você domina, né? Você diz, senta lá, vai lá. Filha, não pode fazer isso. Mas daí, adolescente, você já perde um pouco o domínio. Então, a minha preocupação dobrou. Sabe? Aí, mas mesmo assim eu tinha muita cautela, eu continuava sendo aquela mãe amiga, tipo, oi, eu sou mãe, mas sou amiga, então qualquer coisa, a amiga tá aqui,
Depois a mãe resolve. A mãe é braba às vezes, sabe? Então, assim. Mas a gente se dá muito bem e não é fácil. Você é mãe agora, né? De uma menina, né? Linda. Da Nina. Ai, que linda, maravilhosa. E olha, mas uma coisa é muito gratificante ser mãe e mãe solo, porque você tem dupla responsabilidade, a mãe e o pai, né? Então chega no Dia dos Pais e eles me parabenizam também. Oi, mãe, oi, pai. Então é muito legal. Regina, e em relação à questão da gestação, de gestar uma criança, uma vida, você passou por 2 gestações, Sim. né? E como que foi essas gestações para você? Você estava trabalhando muito, né? Trabalhava, que daí, claro, eu já não trabalhava como atriz, mas trabalhava lá atrás, né? Aí um dia eu era bilheteira, eu cuidava do guarda-roupa. Aliás, quando eu comecei no Circo Teatro Pavilhão, ele falou para mim, nós vamos ensinar você a ser atriz, mas antes você vai aprender a ser camareira. Eu falei, camareira? Sério? O que é ser camareira? Eu falei, não sabia nem eu que era camareira. Aí ele falou, vai cuidar da roupa dos artistas. Você vai cuidar, lavar, engomar, se te precisar engomar. Então, eu comecei e tinha aquela casinha pré-fabricada, eles me colocaram morar numa daquelas casinhas, onde era o guarda-roupa do teatro. Era cheio de caixas. E eu dormia em cima de uma daquelas caixas. Eu tirava o colchãozinho, que estava dentro da caixa, e eu dormia no meio daquela rouparada. Eu lembro que tinha Isso grávida, Regina? Grávida já, assim? também, assim, sabe? Esse negócio da minha gravidez, eu nem gosto de explanar muito, assim. Aconteceu, uma coisa que aconteceu, e na realidade eu não fiquei muito tempo na gravidez no teatro. Eu fiquei na casa de uns amigos daí, até a criança nascer. Depois que a criança nasceu, é que eu fui pra lá, sabe? Então, E quanto tempo, assim? Sabe? Bastante tempo, assim, tipo... Mas bem esse retorno, assim, o bebê nasceu, você já voltou, você precisou de um tempo pra você, porque a gente fica meio batida, assim, né? É peito vazando leite, é sangue por baixo. Não, eu ficava meio perdida e responsabilidade, porque é difícil você, digamos assim, saber que no outro dia tem que dar comida para eles, tem que ter o leite deles, né? É nisso que eu me preocupava, sabe? Será que eu vou dar conta disso no Teatro Pavilhão também? Que lá todo mundo ajudava a cuidar do teu filho, sabe? Olhar, por exemplo, assim, olha, eu vou entrar em cena agora, você fica com ele um pouco, sabe? Então, assim, ele era uma família, então o gostoso do Teatro Pavilhão, do Circo Teatro Pavilhão, era isso, que eles tinham várias mães, né? Tinha os pais, inclusive o Maurício, quando começou a crescer, ele foi para a escolinha, né? No Jardim de Infância. E um dia a professora falou, você tem pai? Ele falou, tenho. Você pode convidá-lo para vir aqui? Aí tinha o irmão da dona do circo, do Teatro Pavilhão, chamava-se José Carlos. E ele pediu, e ele gostava muito dele, e ele pediu, você pode ser meu pai por um dia? A professora que pediu um pai, e eu quero levar você. Pois ele foi representar o pai do Maurício, e ele fez isso aí. Boa lembrança, lembrei disso agora, sabe? Você tem um trabalho muito forte dentro do teatro para criança, inclusive de referência aqui na nossa cidade, e... Por que você escolheu o teatro para criança? Então, menina, aí que é uma coisa muito legal. Quando eu vim para Curitiba, eu não tinha... Porque no Circo Teatro Pavilhão, a gente todo domingo fazíamos teatro infantil, que falava infantil. Hoje eu digo teatro para criança. Porque todo domingo tinha. E quando eu vim para Curitiba, foi o que eu consegui, digamos assim. Alguém disse, sabia que teatro para criança dá dinheiro? Eu falei, e como eu estava desbravando Curitiba, querendo acontecer em Curitiba, querendo ser alguém, então eu estava em busca do que dava dinheiro aqui, sabe? E me falava que vendia teatro para criança, e eu fui me apaixonando por isso, sabe? Aí eu vi o quanto era bom, não só porque dava dinheiro, mas como era
delicioso você ver aquela criança sentada na plateia, olhando com os olhos brilhando, né? Então, quando uma criança está assistindo um espetáculo, eu fico olhando para ela, prestando atenção quando ela sai. Se ela sai, nossa, que massa, não sei o quê, é porque ela gostou. Se ela sai, é porque ela não gostou. Então, tipo, é o termômetro, sabe? Você tem o seu livro, que conta um pouco, na verdade, conta muita coisa, conta praticamente tudo, é bem a não ser alguns segredos. Né? Segredos todos nós temos. Uns a gente conta, outros não. Quem sabe um dia, né? Já precisamos de um segundo livro, inclusive, né, Regina? Pois é, de repente, né, um segundo livro, quer dizer, né, que eu já falei, poxa, vou contar aquele segredo. Não sei. Né? E aqui nele tem uma passagem que é muito legal, que você traz essa relação com o teatro, com seus filhos, que eu separei aqui para ler, né, para também mostrar um pouco desse livro, e que diz assim: sem combinar, sem planejar, sempre buscando fazer o melhor. Deus vai acertando nosso caminho. O Adriano hoje é o administrador do teatro, junto com uma competente equipe. Já o Maurício é um artista igual a mim, sonhador como eu. Acho que por isso é que o nosso relacionamento é equilibrado. O Adriano é a parte da razão e quem mantém tudo organizado para que eu e o Maurício possamos sonhar. Perfeito. Além disso, o Adriano não, mesmo não tão ligado artisticamente ao teatro, vê muitas peças e é bastante crítico. Isso. Ele é a consciência, enquanto eu e Maurício somos diabinhos, ou melhor... O melhor de tudo é que é muito bom poder trabalhar em família. Como né, você sempre fala muito sobre essa relação de verdade que você tem com seus filhos. E aí eu te pergunto, Regina, por tudo que você trouxe nessa sua história, criando seus filhos sempre muito próximo de você, o que pra você é ser mãe, artista e brasileira? Brasileira, amo ser brasileira, viu? Tem gente que fala mal do Brasil, mas eu não vou falar mal do meu Brasil, sabe? Porque, ainda mais agora, né, com tudo isso que está acontecendo, o mundo todo complicado aí inteiro, né? Agora, ser mãe brasileira, artista, eu acho que é um privilégio, sabia? Eu amo ser artista no Brasil. Claro que se eu puder levar meu trabalho fora daqui, eu levo. Ainda não consegui, mas muita gente já levou. Acho que tem que mostrar. Acho que se a gente pode mostrar, como eles vêm para cá também, né? Eu sempre tive um sonho de ir para Paris, Portugal, né? Portugal tá cheio de brasileiros lá, né? Eu acho um privilégio ser daqui, sabe? Porque eu acho que o nosso Brasil é tão rico, sabe? Com tudo que falo, política existe em todo lugar, né? Aí basta a gente, eu costumo falar que a cultura está acima de qualquer política. Eu tenho muito orgulho de ser brasileira, viu? E tenho muito orgulho de morar em Curitiba também. Sabe o que eu falo? Às vezes que eu sou uma pessoa do mundo. Eu não sou de lugar nenhum. Eu acho que ninguém é. A gente é do mundo. O que é o mundo? O mundo é uma bola, né? Sei lá. Então, sei lá, é tão complexo tudo, né? Eu não sei se eu piro demais na maionese, né? É que cada um tem um jeito de pensar, né? De levar a vida como ela é, né? Então, eu levo a vida desse jeito, amando o que eu faço, tendo a minha paixão, porque se um dia eu parar de fazer teatro, a minha vida acaba, né? Regina, e o que você diria para as mães, artistas, assim como eu e você, que estão aí nesse mercado de trabalho? Mães artistas, eu conheço a Nenê Noi, por exemplo, que também criou um filho meio que sozinha. Hoje em dia, quando é o Dia dos Pais, feliz Dia dos Pais. Eu falei, Nena, nós temos algo em comum, né? Criamos os filhos sozinhos. E dessa tem várias, né? Eu acho assim, o que eu digo para essas mães, né? Que quando um filho vem, que venha pro bem, né? Que ele vem para dar sorte, e
sabe, que dialogue com ele e que tenha nele um amigo, né? Pense nisso e que ele vai ser o companheiro dela mais tarde, né? Sei lá, de conversar, de trocar ideias e tudo, né? Então, eu digo para essas mães, assim, que ser mãe é muito divino, né? E é isso aí. O que eu tenho a dizer para suas mães? Sejam felizes com seus filhos, né? É isso aí. Como animais, eu sou muito apaixonada por animais também, né? Regina, e termina falando um pouco sobre o seu livro, sobre esse trabalho tão bonito que conta um pouco da sua história e da sua trajetória, com fotos, que tem várias fotos de produções, inclusive. Então, esse aqui, né? Ó, esse livro aqui, que ele já faz uns 5, 6 anos, já acho 6 anos que ele foi lançado. Mas eu ainda sobrou alguns aqui, tem uns 300, e eu não quero ficar com eles dentro de casa. Eu quero vendê-los, né, por um preço bem razoável. E quem quiser adquirir algum exemplar, é só entrar ou no Instagram, ou na rede social, ou inbox, que afinal eu sou bem conhecida, é fácil me achar, né? Então Fale com a gente. É só entrar em contato que eu dou um jeitinho de entregar esse livro, nem que seja para essa pessoa vir tomar um café comigo, hein? Olha só. Aliás, esse dia eu joguei brincando o livro e de repente já veio várias pessoas pegar meu livro aqui em casa que queriam até me conhecer. Foi ótimo. Adorei. Então, agora estou reforçando aqui, ó, gente, leve para casa de vocês, guarde na prateleira de vocês, leiam, tá bom? É bem bonito, conheça tem umas coisa bem legal, tem muito sobre teatro para criança aqui também. E é isso aí, minha amiga. E Regina, olha, você é uma mãe linda, viu? Eu vi ontem você, a gente conversou um pouco, né? Que linda tua filha e parabéns mesmo, viu? Muito obrigada mesmo por aceitar a dar essa entrevista pra gente. É uma honra pra mim, eu sou sua fã de verdade, de coração. E as suas redes sociais, para quem quiser estar entrando em contato com você para adquirir o livro, vão estar linkadas aqui nesse vídeo. Eu que agradeço. Namastê. A Regina agora está em casa aprendendo sobre mídias sociais e aguardando vacinação para todos. Você pode acompanhá-la nas redes dela, que estão na descrição do vídeo. E você, já teve alguma história engraçada com seu filho no trabalho? Precisou fazer alguma coisa diferente para se manter nas artes? Comenta aqui pra gente e não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal.